Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio do Multicast, aqui nesse ambiente onde a gente discute, a gente debate e a gente constrói junto conteúdo de relevância, conteúdo voltado para a tecnologia, voltado para a inteligência artificial e principalmente para a área da educação, né? E hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, muito bacana, que vai falar um pouco para nós sobre a parte prática, a parte do uso do dia a dia do mercado, né, de como que a IA ela realmente se comporta em equipes, em empresas, no mercado de trabalho real, né? Para isso eu trouxe aqui o nosso especialista, o Paulo Afonso de Arruda, que vai estar hoje discutindo, construindo e debatendo com nós um pouco sobre esse conteúdo. Paulo, bem-vindo, um prazer enorme ter aqui você hoje. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Hoje você como CEO da OnLearning, né, uma empresa voltada para tecnologias da área da educação, no dia a dia de vocês, vocês têm utilizado, têm implementado ferramenta ou têm desenvolvido soluções baseadas em IA? Isso tem reduzido o custo mesmo? Tem sim, Márcio. A gente está num projeto, a gente está atualizando todo o nosso sistema, né? Ainda mais. A gente já tem no nosso cerne a atualização, a evolução do material e do conteúdo e das ferramentas, né? Então a gente já usava a IA antigamente nos conteúdos e agora a gente enviou para tudo. Não só nos conteúdos, como na construção dos códigos também totalmente com IA. Então a nossa equipe está capacitada e a gente está usando para redução de custo e performance de entrega. Só para mim entender, para o pessoal entender também, quando a gente fala em redução de custo, qual que foi o principal aspecto que fez com que esse custo fosse reduzido? Foi cortando a equipe? Foi alterando o produto? Foi otimizando o processo, mas mantendo a mesma equipe, capacitando essa equipe? Poderia detalhar um pouco para a Não, gente com aí? certeza não. A gente é bem humano, né? Então a gente não reduziu a equipe. A gente capacitou nossa equipe com processos. Então, assim, a IA veio para nos ajudar. Então a gente não pensou em redução de custo. A gente pensou em performance da equipe e melhor entrega dos produtos. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com uma IA, a gente já pode trazer alguns testes, a gente consegue fazer várias tasks ao mesmo tempo. Mas a gente ainda precisa de um olhar humano no final. Mas tudo isso começa com um processo, igual você sempre falou, é o processo. Então, assim, é muito comum ver todo mundo falar AI first. Só que não existe AI first se você não tiver o processo, se você não tiver o data first. Então, assim, a nossa redução de custo e nossa performance aumentou a partir do momento que nós capacitamos nossa equipe com a IA. É importantíssimo, cara, você trazer essa clareza, porque assim, a gente ouve muito, principalmente de gestores, né, essa preocupação em implantar alguma ferramenta, alguma IA dentro da empresa para reduzir custo, ou até substituir alguma função que não faça tanto sentido, o que gera medo nas pessoas, né? Principalmente nos colaboradores, né? Eu vou perder meu cargo, até temas de discussões anteriores que a gente já teve aqui sobre esse medo, né? Então, você traz uma experiência de uma empresa real, de um processo real, de uma implantação real da IA, né? Mostrando que sim, a gente consegue manter a mesma equipe. Só que aí, o que acontece? É o fluxo de trabalho, é a operação que talvez sofre uma mudança, né, com a IA, mas é otimizada e é ali que entra a redução do custo, né, a otimização, a criação talvez de um novo produto, né? Isso é muito bacana, cara. É, Eu vim de uma área que acabou, né? Eu sou especialista em servidores e infraestrutura, né? Então, hoje as empresas não têm mais servidor, não tem mais uma infraestrutura, por causa da DSL antigamente, agora servidores da nuvem. Por que que eu estou falando isso? Porque a IA chegou, mas é só a questão das pessoas se atualizarem. Então, o servidor que eu fazia localmente agora é na web. Então, sim, a IA só veio para ajudar e melhorar os processos, igual a gente está conversando aqui. teve alguma questão, alguma implantação, algum uso de inteligência artificial que vocês tiveram lá dentro da OnLearning que vocês não tiveram um resultado bom? Não, a gente teve uma experiência ruim com a IA num servidor que nós pegamos, mas foi na louca. Vamos usar a IA foi uma coisa, não tinha, igual você fala, o processo, o context, tudo antes. Então, assim, ela acabou piorando esse servidor.
Mas o segundo momento, quando nós conversamos até com você, né, Márcio? Márcio está muito projeto com a gente, não sei se todo mundo sabe, que a gente entendeu o processo, entendeu como fazia, aí melhorou. Então, se a gente teve uma experiência ruim, foi por falta de conhecimento. No segundo momento que nós fomos atrás, fomos entender, até conversamos bastante com você, a IA não deu mais problema, assim, não teve mais esse tipo de situação. Você vê que interessante, Paulo, porque o que a gente vivia na internet hoje? A IA ajuda, a IA faz isso, a IA aquilo. É quase como uma mágica, né? Pô, contrata a IA que o meu problema está resolvido. E, cara, você traz um exemplo concreto e prático que não é isso, né? Se eu te perguntar agora, o que você aprendeu com esse problema que vocês tiveram com a IA? Eu aprendi que antes de fazer qualquer coisa tem que planejar, atrás de informação, tem que ter tudo, tem que ter uma informação. Porque eu posso perguntar para a IA agora como é que eu suturo você. Ela vai me dizer, mas eu vou saber? Não. Então, assim, você tem que ter um conhecimento técnico para fazer. Porque é muito fácil você ver na web ali, crie seu aplicativo em 10 segundos. Ele cria. Mas ele te dá no formato das duas lojas. Ele é uma aplicação sustentável, ele é uma aplicação com segurança. Atualmente, nossa carteira é uma carteira média para grande, e eu tenho que ter segurança, eu não posso deixar invadir. Então, é tudo que você tem que ser visto. Então, assim, eu sempre brinco, né? Eu falo, se eu vou fazer um aplicativo para vender pastel, vou fazer com a IA ali rapidinho, porque eu não tenho dado, não tenho conhecimento de cartão de crédito, nada. A partir do segundo momento, eu preciso ter um conhecimento técnico também. Só que a IA vem com a velocidade, eu posso criar o meu código já ter com os testes iniciais. Tem que testar isso, isso, isso e isso. E quanto mais dado, menos a IA tem que deduzir as coisas. Porque antes era alucinar, né? Ela não alucina. É que você não deu dados suficientes para que ela possa tomar uma decisão conforme o teu projeto, conforme quer seguir. Perfeito, perfeito. E ela acaba preenchendo as lacunas com informações que ela tem na base dela, Exatamente. na memória, enfim. Esse gancho que você traz falando sobre a nova infraestrutura que tem hoje, servidores alocados em nuvens e tudo mais, o nosso convite para você foi especialmente por saber da tua trajetória e da tua especialidade em infraestrutura, né? Você é um cara aí, uma referência nesse mercado de infraestrutura. E aí já entra na pergunta sobre a tua visão de um termo que está muito hoje nas redes, todo mundo fala, que é o tal do vibe code, cara. Todo mundo desenvolve, todo mundo cria produto. A gente sabe que hoje muitas ferramentas, as principais do mercado, por exemplo, quando você está vendo uma ideia ou um protótipo, que a gente chama ali, elas já têm camadas de segurança ali antes de você publicar o teu app, o teu site, o teu SaaS, que é a moda hoje é desenvolver SaaS, vibe code. Você consegue colocar algumas políticas de segurança antes de publicar, parte de APIs, tem a parte de não colocar, deixar elas visíveis no front-end e tudo mais. Mas isso tudo já está implementado dentro da ferramenta. Será que essa segurança é real? Ela vai funcionar? Qual que é a tua visão, Paulo, sobre isso? Cara, o que mexe com infraestrutura é igual contador de empresa, ninguém gosta, né? Então, assim, não, ela não vai funcionar. Ela não vai funcionar porque é muito básico. Então, assim, eu gosto, eu montei os negocinhos ali, eu usei o Cloud, usei o Substack, né? Beleza, mas ele não tem segurança. A segurança é baixíssima. Então, é muito fácil a invasão, você não tem camadas, níveis de segurança. E aí a gente volta, depende para o que é a aplicação. Eu vou salvar teus dados? Então, assim, funciona? Funciona. Então, nesse você já tem que pensar na infraestrutura. E aí entra no que eu falei de você conhecer. Porque eu posso dizer, ó, eu vou fazer esse aplicativo aqui que vai trazer transações bancárias. Então, eu vou salvar o cartão de crédito. É recorrência, vai salvar o cartão de crédito. Como? Ele vai falar, cria uma nuvem assim, 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 com VPC, com um servidor na frente, com um firewall na frente. Você tem que conhecer a nomenclatura para saber se está certo ou não e se adequa ao teu projeto, sabe? Eu vou criar um servidor, então beleza, eu quero esse servidor. E vai, então aquele servidor aqui, Márcio, que custa 50 mil por mês.
Se você tem já o conhecimento, se você conhece, você vai falar: "Não, eu vou usar um Docker, eu vou usar o Kubernetes aqui, porque eu reduzo o custo". Então, assim, vai funcionar? Vai, mas a segurança o nível de segurança é baixíssimo. Ainda mais atualmente, quando a gente vê mercados, agora pegando mais trás de educação, teve grandes empresas há 2 meses que foram invadidas, roubaram poucos alunos, né. Isso é uma empresa de educação que cobraram sequestro, criptomoedas, etcétera. Então, assim, a gente sempre tem que ver isso. Funciona, vai, num certo nível que é baixíssimo. Essa pergunta, Paula, assim, ela às vezes se torna polêmica, porque a gente tem de um lado pessoas que defendem o Marvin Code, tem outro lado que dizem que isso é um tiro no pé, enfim, né? É o que dá o gancho para minha próxima pergunta, né? Para um profissional hoje, um empresário, por exemplo, que queira entrar nessa parte de utilização de IA para desenvolver um sistema de gerenciamento interno da empresa dele, por exemplo, né? Um sistema básico de recebimento e abertura de chamado, atendimento de chamado, para gerenciar o cardápio do seu restaurante, né? Que conselho você daria? Como que esse empresário pode iniciar? Por exemplo, ele pode criar esse app, publicar e divulgar para os clientes ali, algo simples, né? Sim, ele pode criar e divulgar para os clientes, né. Ele vai usar o Vibe Code, vai funcionar, beleza. Agora vamos ver no cenário positivo, vai funcionar. Vamos pensar que agora eu vou ser desse restaurante, então eu já vou querer estar salvando o restaurante, então eu já comecei a salvar dados. Aí eu criei no Vibe Code, custou, sei lá, vamos chutar que custou R$10. Mas eu não falei para o Vibe Code, porque eu não tenho um know-how suficiente para a coisa, que eu quero que tenha alguns tagueamentos no código, certo? Para ser bem simples. Dizendo que isso aqui é um botão assim, assim. Então, você decide, eu quero aquele botão vermelho. Vou regenerar tudo, mais R$10. Eu quero agora que tenha bifado, mais R$10. Então, assim, apesar do curso legal, funciona. Porra, legal. Caramba, eu gosto também. Então, depende da aplicação. Usaria no restaurante o cardápio, mas um início de conhecimento você tem que ter para a coisa ficar redondinha. A menos que você não se importe toda hora regerar. E gastar toda hora. Exatamente. Então tem que sempre ver. Então, assim, para uma ideia inicial, legal. Aí, no segundo momento, já pensar em estruturar. Então, por isso que nunca vai acabar o dev. Porque senão você, em vez de ter dev, você vai ter o operador de ChatGPT, o operador de cloud, igual o operador de telemarketing que não consegue, não todos os operadores de telemarketing, claro, não consegue ser mais profundo na resposta. Você sempre tem que ter a IA veio para ajudar, velocidade, teste, tudo, mas o conhecimento tem. Então, sendo objetivo, agora por isso totalmente, né? Sim, eu usaria o Code para isso, sem problema nenhum. Para um primeiro momento, para um teste, para uma coisa que eu quero, usaria. Não, perfeito, Paulo. É riquíssimo essa experiência, essa sua visão que você traz, porque é algo que a gente precisa debater e discutir, porque assim, querendo ou não, a IA ela facilitou muito a vida de todo mundo, né? De pessoas que tinham ideias guardadas por muito tempo e que não colocavam em prática, porque era muito caro ou porque demoraria muito tempo. E a gente precisa reconhecer que tem essas possibilidades hoje, obviamente, mas aquilo que você fala antes, você para o negócio realmente funcionar, para você não correr risco tá, de ter dados dos teus clientes vazados, não só os dados da tua empresa, mas obviamente dado de cliente é dado da empresa, mas é muito mais perigoso isso. Você precisa ter um pouco de conhecimento da parte técnica, da parte de programação, da parte de cybersecurity, enfim. Isso é um fato, não tem como a gente dizer que não, né? Então, eu vejo que hoje, para as empresas, por exemplo, se tem uma equipe interna lá e você consegue, porque você concorda comigo, Paulo, que até então, até um tempo atrás, existia uma barreira, ainda existe, mas existia uma barreira muito grande das pessoas até chegarem nos programadores, nos desenvolvedores, principalmente na parte de discutir. Por quê? Existe muita linguagem técnica que só os programadores sabem, e isso é um fato, a gente precisa reconhecer. E eu concordo contigo, cara. Eu não vejo que isso vá ser substituído ou vá acabar. Talvez reformular o cargo, a profissão, não sei, pode ser que seja,
né? Porque, assim, querendo ou não, hoje um programador que utiliza IA, bicho, ó, eu vou te contar. Na minha visão, o cara voa, cara, entende? Se ele não tem, porque muitos têm ainda aquela resistência, né? Não deveriam, porque assim, eu nunca fui programador na minha vida, mas eu sempre atuei na parte de tecnologia. No início eu atuei um pouco na parte de infra também. Hoje eu utilizo muito inteligência artificial, né? Eu trabalho com inteligência artificial, então, só que eu percebo que é aquilo que você falou no início, você precisa ter exatamente aonde você quer agir e aí testar se a inteligência artificial ela vai ter realmente o resultado e aí escalar. Porque o erro que acontece muitas vezes é, não, eu vou usar essa ferramenta. Mas aonde eu vou usar a ferramenta? Eu tenho clareza do processo da minha empresa? De aonde está o gargalo real que eu vou implantar a IA? Então, muitas vezes começa do jeito errado, e aí o que que a IA vai fazer? Só vai acelerar esse erro, né? Acelera a bagunça interna que a gente fala assim, né? Então, se uma empresa hoje tem pessoas que... Porque a gente sabe, tem muita pessoa criativa, que tem muita ideia, que quer colocar em prática, que quer criar, que quer desenvolver sistema. Pega e traga essas pessoas pro teu lado, sabe? Se você tem equipe técnica e tem essas pessoas, cara, você tem ouro. Você tem um ouro na mão. Eu acho que é uma barreira que está sendo quebrada, né? Eu trabalho direto com desenvolvedores, assim, a gente teve uma barreira quebrada também, porque até pouco tempo atrás, ele não sabe desenvolver, ele fez em IA. Mas, assim, a gente pegou alguns códigos de IA muito bem feitos, muito legais, o qual a IA cobrar, se eu fosse fazer tudo com IA, ia custar em torno de, sei lá, R$ 100.000. A gente conseguiu reduzir esse custo, então essa parte precisa dessa IA, essa parte já entendi o código, vou implementar o código, e dentro da nossa empresa nós não temos essa barreira. A gente recebeu o código esses dias que foi amplamente elogiado por todos, falou, nossa, super bom. Que legal. Tanto que uma coisa que nós começamos a trabalhar, acho que na quinta ou sexta-feira, eu já tenho resultados. E eu tenho uma data de lançamento que vai ser totalmente diminuída, né? Vai ser mais rápido. Então, assim, eu concordo que há esse preconceito dos desenvolvedores, mas a barreira vai sendo quebrada. E, assim, acho que é o melhor nos mundos. O cara o profissional que é de IA, que quer desenvolver, se aproximar dos programadores. É que foi uma coisa que nós fizemos na nossa empresa. Você contribuiu com vários códigos, várias coisas, me ajudou em muita coisa. A gente quebra essa barreira e a empresa cresce bastante. Eu atualmente, né, eu consegui zerar minha fila de desenvolvimento mobile. Eu estou agora, nesse momento, até tal nesse momento, porque antes do podcast, já criando todas as tasks dele. Tudo por causa da Legal. AI. Então, assim, eu acho que tem esse preconceito, né? Mas vai se quebrar da barreira porque todos querem a mesma coisa. Esses dias eu falei até para uma pessoa da equipe, ele falei, cara, esse projeto é muito legal, que você é de uma área, ele é de outra área, tem os desenvolvedores, nós três queremos a mesma coisa e a coisa saiu redonda. Sensacional, Paulo. É isso que realmente faz a diferença nas empresas que eu vejo, sabe? Essa junção de conhecimento, de especialidades. Cara, isso só tende a enriquecer mais os processos internos, a criação de novos produtos, até quando cada um entende o seu papel, sabe? Entende que pode enriquecer o papel do outro, que o outro pode enriquecer o seu. Que uma coisa é fato, a gente sempre tem algo a aprender. A gente nunca vai saber de tudo. E a inteligência artificial mostra isso pra gente. O que é hoje, amanhã, pode ter evoluído para algo totalmente diferente, e é isso que a gente precisa, ficar em uma constante busca por inovar, por aprender cada vez mais, por estar atualizado. Às vezes isso dá uma coisa doida na nossa mente, mas enfim, né? É o jeito que as coisas estão evoluindo hoje. Paulo, para nós finalizar, cara, antes de te agradecer, se você pudesse resumir esse nosso bate-papo em uma frase, em uma fala, um pouco mais, dando uma dica para os profissionais que querem começar, iniciar, um dono de uma empresa que quiser iniciar essa atuação com IA amanhã, quer implantar IA dentro da empresa amanhã, o que ele deve fazer, cara? Ele deve, acho que o primeiro passo é você estudar, sabe? Ver tutorial no YouTube, então, no Instagram. Primeiramente isso, sempre olhando pelo Data First, igual eu falei.
Porque assim, você tem que dizer certinho o que você quer. Ah, quero criar um software que faça isso, porque minha empresa faz isso, ela é focada nisso. Não pode ter isso, pode ter aquilo, não pode dar esse eu. Então, assim, ir atrás do conhecimento para poder usar IA. Então, essa é a dica que eu dou, que eu daria para qualquer pessoa. Numa Legal. frase eu não sei, mas assim, de texto, assim, Perfeito. isso, Márcio. Perfeito. Cara, obrigado. Muito bom falar contigo, muito bom bater esse papo. Mais uma vez, alguém aqui que enriqueceu muito a nossa construção do conhecimento. E eu volto a dizer e repetir quantas vezes for necessário, a gente não fala sobre hype e a gente não trabalha com hype, a gente trabalha com processo, com intenção e com propósito. E é assim que a gente alcança grandes resultados. Obrigado a você que nos assistiu. Até o próximo episódio do Multicast.